Mas a festa que perde a Jesus, a festa é pobre. Capítulo número 3, versículo de número 10. Quantos acharam, diga amém. Amém. Eu quero pregar a palavra de Deus baseado no tema: a simplicidade é o templo da glória. Repita comigo: a simplicidade, é o templo. Irmãos, nós quando meditamos na palavra de Deus, nós encontramos Deus se apresentando a Abraão e fazendo uma promessa a ele, dizendo que a sua descendência seria grande e muito numerosa. E Deus, ele dá uma ordem a Abraão, dizendo que era necessário ele sair da sua parentela e ir para uma terra na qual o Senhor havia de mostrar, aonde o Senhor havia de direcionar Abraão. E diz a Bíblia que ele obedeceu a palavra de Deus, fez aquilo que o Senhor havia mandado, e ali estava começando a ser iniciado o povo de Israel, um povo na qual Deus havia de ser escolhido, separado, propriedade dele, para que ele pudesse se apresentar ao povo como seu único Deus. E diz a Bíblia que ali começa a ser gerado o povo. Nós encontramos o povo de Israel, na qual Deus havia feito a promessa, na terra do Egito, agora sendo escravizado com trabalhos forçados, o povo agora crescendo. E diz a palavra de Deus que ali o faraó, vendo que o povo crescia, ele tinha medo que eles viessem se juntar com os outros povos, e ali colocou trabalhos forçados para que eles não viessem crescer e nem se reproduzir. É isso que acontece em nossa vida quando nós começamos a crescer na presença de Deus. Satanás e seus adeptos, ele tenta muitas vezes colocar servidão em nossa vida, para que o teu ministério não venha crescer, para que a tua vida espiritual não possa crescer. Mas fiel é aquele na qual nos chamou e nos separou para fazer a determinada obra em nossa vida. Assim era Deus com Israel. E diz a palavra de Deus que cada vez mais e mais que o povo era afligido, eles cresciam na presença de Deus. É assim que acontece em nossa vida. Muitas das vezes nós achamos que somente crescemos quando recebemos tapinha nas costas, quando recebemos elogios de amigo, dizendo que você está pregando que é uma bênção, você está louvando que é uma bênção, você é um grande homem de Deus, ou você é uma grande mulher de Deus. Você acha e nós achamos que nós estamos crescendo, mas muitas das vezes isso pode botar em nosso coração o orgulho, e muitas vezes pode crescer a prepotência. Mas tu já reparou que é quando eu e você estamos sendo afligidos, é o momento que nós mais buscamos a presença de Deus, é o momento que mais nós oramos, é o momento que nós entramos mais na dependência de Deus, é nesse momento que nós crescemos, começamos a crescer. Sabe por quê? Porque dentro do nosso coração nós tiramos todo o eu, nós tiramos todo o orgulho, e vemos que não temos força de nós mesmos, e buscamos a nossa força em Deus. Talvez nessa madrugada você entrou aqui sem força, até mesmo para glorificar o nome do Senhor, mas pode ficar tranquilo que nessa noite a graça de Deus, ela basta sobre nossa vida. E se você entrou aqui fora de Deus, que Salomão agora, ele começa a edificar um templo para o Senhor. E eu começo a ver e a perceber que Salomão, ele tinha um propósito em construir o templo. Toda a igreja que se abre, ela tem que ter um propósito. Todo pastor, ele tem que ter um propósito. Hoje em dia nós vemos muitas igrejas sendo abertas, mas o propósito não é ganhar almas, como está escrito ali, 500 almas nosso alvo. O propósito hoje de abrir igreja é para que possa abrir e se enriquecer com o evangelho. Mas a Bíblia nos diz que ali Salomão, ele não tinha esse propósito. Ele construiu um templo para o Senhor, com toda a riqueza, com todo o luxo. E diz a Bíblia que ele traz agora a arca da aliança para colocar na casa do Senhor. E nós sabemos que a arca representava a glória de Deus. Repita comigo: a glória de Deus. E diz a palavra do Senhor que ele coloca agora a arca do Senhor lá dentro do tabernáculo, e começa neste momento a orar ao Senhor. Diz a Bíblia no livro de 2 Crônicas, capítulo de número 6, que Salomão, ele tinha um propósito
Bíblia, no capítulo 6 de 2 Crônica, nós começamos a ver Salomão a orar ao Senhor e dizendo qual era o propósito daquele tabernáculo ser colocado, aquele templo ser edificado. Quando eu começo a ver no capítulo 6, versículo 19, eu começo a ver Salomão orando a Deus, pedindo para que o Senhor viesse atentar para as orações que o povo viesse fazer ali. Diz o versículo 22: quando alguém pecar contra o seu próximo e lhe for exigido que jure a ele, vier a jurar diante do teu altar nessa casa, ouve tu, ó Deus dos céus, age e julga os teus servos, dando a pagar ao perverso, fazendo recair o seu proceder sobre a sua cabeça, e justificando ao justo, para lhe retribuir segundo a sua justiça. Versículo 24 diz: quando o teu povo Israel, por ter pecado contra ti, for ferido diante do seu inimigo, e se converter e confessar o teu nome, e orar e suplicar diante de ti, ouve, ó Deus do céu, e perdoa o teu pecado, o pecado do povo, e faze voltar a terra que lhe deste aos seus pais. Eu começo a observar, e nós tiramos aqui um modelo de igreja que é para os nossos dias. O templo da casa de Deus foi edificado para que quando toda pessoa que necessitasse, precisasse de um auxílio, de uma ajuda do Todo-Poderoso, ele estaria ali para poder ouvir o clamor do povo que estava intercedendo. Esse era o propósito do coração de Salomão, e foi um propósito a qual Deus aprovou. Hoje em dia, o que nós vemos hoje é muito contrário do que isso. Quando nós sabemos ou ouvimos alguém pedir perdão pelos seus erros, muitos de nós queremos pegar o microfone para poder jogar sobre a face do seu irmão o erro que ele cometeu, ou até mesmo nós estamos desvirtuando o que significa o templo, ou seja, a casa de Deus, a igreja de Deus, é um lugar de acolher pessoas necessitadas que precisam da graça e da misericórdia de Deus. O povo agora estava cometendo as piores barbaridades, estava oprimindo o órfão, a viúva, estava praticando as suas iniquidades e entrando no templo da casa do Senhor, achando que o templo poderia proteger eles de alguma coisa, mas não adiantava fora do templo ter uma vida, uma conduta errada, e na casa do Senhor chegar e achar que estava tudo bem. Deus começa a olhar para aquele povo, agora não pode mais ser manifesta a glória que foi manifesta na primeira vez que Salomão orou, porque o povo estava desvirtuando, eles estavam oprimindo o órfão, oprimindo a viúva e derramando sangue inocente. E hoje em dia não é diferente. O que mais nós podemos ver em cima dos púlpitos é pessoas querendo matar o seu irmão, é pessoa matando as pessoas, derramando sangue inocente, conforme já foi falado aqui, para jogar piadas, falar aquilo que não deve. Mas nessa noite eu não quero jogar piada nem falar aquilo que eu deve. Eu tenho a responsabilidade de trazer a palavra de Deus, porque tem pessoas nessa madrugada que estão até fracos, mas